Eu disse que a espada era sustentada sobre o cinto, amém? O cinto tinha a bainha, o cinto tinha aquele local que a espada é colocada. Quando você não tem a verdade na sua vida, quando a verdade não é parte da tua vida, você quer usar a espada, sabe o que acontece? Ela não corta nada, porque o diabo conhece mais essa palavra do que muitos de nós. Mateus 4 diz que Jesus venceu o diabo com a palavra, mas ele tinha autoridade, ele tinha a verdade para usar essa palavra. Não adianta, a Bíblia não é um amuleto. A Bíblia não é um livro que o inimigo teme. Muitas vezes você vai ver pessoas que não conhecem a Deus citar mais desse livro que muitos que conhecem. Mas eu te digo sem sombra de dúvida, a verdade, ela é aquilo que amola essa palavra na minha vida. Isso é que deixa afiada, capaz de penetrar na junta e medula e fazer diferença na vida dos outros. Quando você tem a palavra, que é a verdade, que é a espada, afiada à verdade, irmão, ela penetra, ela corta, ela divide, ela faz a diferença. Já viu pessoas querendo pregar a verdade, mas vive na mentira? O que acontece? É a espada fazendo maior barulho, mas não corta nada. Não tem medo. As pessoas não têm temor. E o problema não está com a espada. O problema está com aquele que carrega a espada. Voltando mais uma vez para a figura militar da qual eu pertencia, existia, principalmente no período de treinamento, depois a gente sai para as ruas, a gente vira lixão. Mas no período do treinamento, tudo que pertence e é parte da armadura ou das vestes de um militar tem que estar impecável. O cinto, me lembro, irmãos, quando eu estava no exército. Quem foi do exército aqui? Quantos aqui? Alguns ali atrás? Tem alguns? Alguém foi do exército? Pouca gente, meu Deus. Só pessoas que escapuliu aqui. Mas quando a gente está no exército, aquela parte que brilha aqui do cinto, irmãos, dá para pentear o cabelo. É polido todo dia, o coturno é uma coisa impressionante. As coisas que pertencem ao soldado é uma coisa, brilha, brilha, brilha mesmo. Se a gente faz alguma instrução com a arma é perfeita, a arma é limpa, a arma é cuidada. Ou seja, é o tratamento em cima daquilo, é o zelo. Ou seja, eu quero que as coisas que as pessoas olhem para mim e vejam que elas são de verdade, que elas são puras, que elas são limpas. É isso que a verdade faz com a nossa vida e o restante da nossa armadura. Ela limpa, ela purifica. A palavra de Deus diz, vamos lá para a palavra, porque Jesus disse, eu sou a verdade. E mais à frente, em João 14, 17, ele fala assim, Senhor, purifica esses que são os discípulos. Purifica esses que estão, Senhor, vindo para mim. E Jesus fala no João 14, 17, ele não só é a verdade personificada, ele não só é a verdade viva, mas Jesus diz o seguinte, a tua palavra é a verdade. E o contexto é, a purificação das nossas vidas, a limpeza da nossa vida vem através da verdade, que é a palavra de Deus. Isso nos diz então o seguinte, duas coisas que são partes dessa armadura, que muitas vezes a gente pensa, o que é este cinturão? O que é esse cinturão? É Cristo em nós, é a palavra em nós. É Cristo em mim, em você, e a palavra em nós. Amém? Não adianta, irmãos, pregar e não viver. Sabe o que é isso? É toda a estrutura da tua armadura vulnerável. Não está sustentado em nada. O cinturão era colocado primeiro, na verdade, como a verdade, porque ele ia dar estrutura para toda a armadura. Terrível coisa, irmãos, é colocar uma armadura e saber que a qualquer momento ela cai. A qualquer momento ela está sujeita a falhar. Imagine você com paraquedas que está correndo o risco de não abrir. Tem muita gente aí com paraquedas correndo o risco de não abrir. Porque fez mal feito a preparação. Porque acha que vai funcionar porque é um paraquedas. Irmãos, até um paraquedista tem um cuidado dele mesmo inspecionar o seu paraquedas. Você tem que ter cuidado de inspecionar a sua armadura. Não adianta chegar para nós aqui na igreja e dizer que está armado, que está preparado, pronto para a guerra. Às vezes a gente sai para o evangelismo e Deus é minha testemunha.
a gente sai com um medo tremendo, porque aparentemente todo mundo está vestido com a armadura de Deus. Amém? Aparentemente todo mundo tomou o capacete da salvação, todo mundo tem a espada, todo mundo, mas e a verdade? Será que essas pessoas estão vivendo em verdade? Porque passa-se os dias, a gente vê por que o diabo nos atingiu? Por que o diabo te alcançou? A palavra de Deus é clara, irmão, aquele que está em Cristo, o diabo não lhe toca. O diabo não tem poder, a gente tem que cortar isso de uma vez por todas da nossa vida, não tem como ele me tocar e te tocar, amém? Nossa, vocês estão tão desanimados hoje. Estão tão desanimados. O diabo não tem como te tocar, amém? O diabo não tem como te alcançar, amém? Se você anda na verdade. Se você anda na verdade. Irmãos, a igreja sim é um hospital para quem chega. Mas para quem está aqui, você já tem que estar curado. Você já tem que estar limpo. Toda semana essa palavra sendo pregada na tua vida, ela tem que trazer limpeza, ela tem que trazer purificação. Toda semana você exposto à oração, à busca de Deus, você tem que estar sendo limpo. A verdade tem que estar impregnando em você. Você tem que estar cada dia mais sendo renovado pelo Senhor a andar em verdade e justiça. Segunda peça dessa armadura, a gente já estava entrando, né? Fala da justiça. Couraça da justiça. Segunda peça desse armamento. Primeiro o cinturão, segunda a couraça. A couraça vinha por cima do cinturão. E ela era presa junto ao cinturão de cinto, que ele movia bem, sabia que estava ok, para ele ter agilidade. Ele colocava a armadura. A armadura, a couraça, ela era mais ou menos o que nós vemos hoje no soldado quando ele usa um colete à prova de bala. Ela era uma espessura de metal que cobria o tórax do ombro até um pouco abaixo da cintura, frente e verso. Ou seja, a utilidade fundamental da couraça era a proteção das partes vitais do soldado. E ela estava sustentada sobre o cinto. Ou seja, mais uma vez, Paulo está dizendo, a verdade é fundamental. Porque a couraça que você vai vestir, ela se prende a isso. A couraça que você coloca, ela está conectada a isso. E Paulo chama essa couraça de couraça da justiça. Aí a gente para pensar, será que Deus quer nos fazer pessoas justas todos os dias, andando em justiça, fazendo a justiça? Tem gente que acha que foi chamado por Deus para ser o salvador do mundo. Ele acha que ele foi chamado para ser aquele que vai fazer justiça com as suas mãos. Eu não aceito nenhum tipo de injustiça. Isso é errado. E começa a querer ser o juiz do mundo. Só há um juiz, meu amado. Cristo, amém? Só há um Deus, nosso Deus. Você não foi chamado para isso. A justiça que Paulo se refere não é essa. Não é justiça própria. Porque se é justiça que eu faço, então não é justiça, couraça que vem de Deus. É couraça que vem do homem. Ela é feita de pano podre. Porque toda a justiça do homem, segundo Isaías, é para trapo de imundícia. Toda a justiça que eu e você possamos produzir em nossas vidas, por mais belas que sejam, diante de Deus, elas não valem nada. Essa justiça, irmão, não é minha, não é sua, essa justiça vem do amado, vem de Cristo. Quando Deus fala assim, eu vou colocar sobre vocês uma couraça, a couraça da justiça. Deus está dizendo o seguinte, eu vou colocar algo sobre vocês, que vai proteger a vida de vocês, que é fundamental, as partes vitais suas vão estar guardadas, e essa justiça vem de Cristo. Abra sua Bíblia em Romanos, você tem aí? Está em em Efésios, volta aí, por favor, alguns versículos. Olha o que a palavra de Deus diz sobre a couraça. Romanos 8:1. Falamos da couraça, falando da importância. Ele diz assim no verso 1 de Romanos 8. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 4:25 ele diz: Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação.